Você já se perguntou se o que você sabe sobre a origem do mal é de fato a história completa? Não a versão simplificada que ecoou em sermões, mas a narrativa que as Escrituras realmente revelam quando você mergulha além da superfície? Isaías 14 é chamado de o texto definitivo sobre a queda de Satanás, invocado em inúmeros púlpitos como prova irrefutável. Mas e se essa leitura fosse apenas uma lâmina superficial, cortando uma estrutura muito mais profunda? E se o profeta estivesse revelando não meramente um evento histórico celestial, mas um princípio de rebelião que continua operando através dos séculos? Um princípio que se manifesta em reis, em impérios e eventualmente em cada coração que escolhe a autoexaltação sobre a submissão? Este vídeo não oferecerá respostas fáceis. Oferecerá algo mais valioso: a possibilidade de redefinir sua compreensão da guerra espiritual ao examinar como Isaías realmente construiu seu argumento teológico. Para entender o que Isaías está dizendo, precisamos primeiro reconhecer o que ele está fazendo estruturalmente. O profeta aparenta pronunciar uma palavra contra o rei da Babilônia, um monarca cuja arrogância o levou a blasfemar contra o Deus de Israel. Superficialmente, essa é uma condenação política, uma predição de queda imperial. Mas aqui está o problema. A linguagem escolhida por Isaías transcende completamente o contexto babilônico. No versículo 12, ele não se dirige simplesmente ao monarca. Se fosse assim, por que utilizar símbolos celestes para uma figura humana? Por que invocar a estrela da manhã? Por que falar de alguém que debilitava as nações em termos que sugerem atividade cósmica, não meramente política? A resposta reside em algo que a maioria das leituras superficiais nunca percebe. Isaías está empregando uma técnica profética sofisticada. Ele fala através do rei visível para apontar para a estrutura espiritual por trás dele. Não é metáfora vazia, é revelação em camadas. Quando Isaías descreve alguém que diz: "Subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono e me assentarei no monte da Assembleia, no extremo norte", ele está capturando a linguagem de uma cosmologia celestial, onde certos locais possuem significância espiritual absoluta. O monte da Assembleia não é invenção poética. Na tradição do Antigo Oriente Próximo, essa é a montanha cósmica onde os seres divinos se congregam. O extremo norte possui a mesma função nas Escrituras. Essas não são referências babilônicas convencionais. Elas apontam para uma compreensão teológica de que existe uma hierarquia celestial operando, um governo espiritual paralelo ao terreno. O rei da Babilônia, em sua arrogância, não apenas deseja conquistar nações humanas, ele articula um desejo que revela algo maior: elevar-se acima de Deus, sentar-se no trono que não lhe pertence. Essa ambição não surge do vácuo político. Ecoa um padrão celestial, uma estrutura de rebelião que é anterior ao próprio Império Babilônico. E aqui você deve fazer a pergunta que ninguém faz: como um rei humano conseguiu articular exatamente a mesma ambição cósmica sem tê-la ouvido diretamente? A análise textual mais cuidadosa revela que Isaías não está usando o rei como metáfora simples. Ele está mostrando uma correspondência perturbadora. O desejo humano de autoexaltação reflete e encarna um padrão espiritual de rebelião. A questão teológica que emerge é brutalmente direta. O rei está possuído? Está sendo manipulado por forças espirituais? Ou ele está, por sua própria livre escolha, encarnando um princípio cósmico de oposição à soberania divina? As Escrituras sugerem a terceira opção. E isso é significativamente mais perturbador do que qualquer das duas primeiras. Um ser humano pode, através de suas escolhas, alinhar-se voluntariamente com estruturas de rebelião que precedem a história humana. Ele não é títere, é colaborador. O conflito espiritual real revelado em Isaías 14 não é meramente uma batalha abstrata entre bem e mal. É a manifestação de uma inimizade fundamental contra a autoridade divina, expressa através de entidades espirituais e encarnada por aqueles que escolhem a ambição sobre a submissão. Para compreender a profundidade dessa rebelião, você precisa sair de Isaías por um momento e comparar com Ezequiel 28. Essa comparação é perturbadora em suas implicações teológicas. Ezequiel descreve o rei de Tiro com linguagem que nenhum monarca humano contemporâneo poderia possuir. Estava no Éden, jardim de Deus, coberto de todas as pedras preciosas.
Era um querubim ungido que guardava, e sua beleza era perfeita até que a iniquidade foi achada nele. Essa não é descrição de um político fenício, é descrição de uma criatura celestial de imensa autoridade e beleza. Mas o texto se dirige ao rei de Tiro. Como é possível? Você vê a estratégia agora? Ezequiel, como Isaías, está operando em múltiplos níveis simultaneamente. O profeta não está confundindo categorias. Está revelando que o rei de Tiro é um instrumento através do qual uma entidade espiritual de rebelião se manifesta. A queda descrita não é meramente política, é ontológica. Um ser que era colocado em posição de autoridade cósmica caiu quando a iniquidade foi encontrada nele. E essa mesma estrutura de queda ecoa quando um monarca terreno escolhe o mesmo caminho, exaltação própria em lugar da adoração. A semelhança entre Isaías 14 e Ezequiel 28 não é coincidência redacional. Ambos os profetas estão descrevendo um padrão teológico em ação, uma assinatura de rebelião que se repete através do tempo. A iniquidade que levou à queda em Ezequiel 28 é identificada explicitamente. O coração se exaltou por causa da beleza. A sabedoria foi corrompida pela vaidade. Não é uma falha estrutural de criação, é uma escolha. E quando Isaías descreve o rei da Babilônia pronunciando as mesmas palavras de ambição cósmica, ele está mostrando que a mesma estrutura de escolha está operando. O rei escolhe a autoexaltação, e nessa escolha, ele se torna um instrumento de forças espirituais que sempre buscaram substituir o governo divino. Você consegue perceber a dinâmica? Um padrão celestial se reproduz em estrutura humana e continua se reproduzindo, geração após geração. O conflito espiritual presente nesses textos vai muito além de uma batalha abstrata entre bem e mal. É uma disputa sobre quem será adorado, quem será obedecido, quem ocupará a posição de supremacia. Satanás não é representado nas Escrituras como um ser meramente malévolo, uma encarnação de maldade pura. Ele é representado como um ser que possuía posição elevada, que viu sua própria glória e estruturou uma rebelião para substituir o governo divino. Ele oferece aos seres humanos o mesmo caminho. Sereis como Deus. Não sereis destruídos. Não sereis condenados. Sereis elevados. Essa é a sedução do conflito espiritual real. Não é oferecimento de malícia óbvia. É oferecimento de dignidade, de poder, de status. E quando um rei da Babilônia está em posição de autoridade, quando possui poder real sobre nações reais, quando a tentação de autoexaltação é não apenas psicológica, mas cosmicamente ampla, ele pode escolher encadenar-se a essa estrutura de rebelião de forma tão completa que suas próprias palavras repetem a gramática da queda celestial. Isaías oferece revelação adicional sobre essa dinâmica nos versículos finais, quando Deus fala daquele que será trazido para baixo, para o Sheol, até o fundo do abismo. Aqueles que o veem se fixam nele, contemplam, refletem. É este o homem que fazia tremer a terra, que abatia reinos? A redução é vertiginosa. Aquele que em vida emanava poder cósmico, que as nações temiam, que movia-se como se fosse um eixo central do universo, é revelado em morte como criatura. Apenas criatura. Essa revelação final é teologicamente crucial. Não apenas mostra a futilidade da rebelião, mostra a realidade daquilo que a autoexaltação sempre ocultava, a criaturalidade fundamental de todo ser que não é Deus. A rebelião espiritual opera em ilusão, oferece poder cósmico, transcendência, deidade, e aquele que a aceita acredita sinceramente que pode permanecer em elevação perpétua. Mas Isaías revela a verdade nua. A queda é certa, a redução é inevitável, o abismo aguarda. Mas como essa dinâmica opera na realidade espiritual, além do texto profético? Como ela se manifesta não apenas em impérios babilônicos antigos, mas na estrutura contínua do conflito espiritual que você experimenta agora? A resposta está em reconhecer algo que a maioria não enxerga. A rebelião não depende de um único ser. Satanás não opera através de possessão literal de cada monarca. Ele opera através de princípios, princípios transmissíveis, imitáveis, contagiosos. A ambição de ser exaltado acima do Altíssimo é um princípio que se reproduz. Um rei o encarna, uma nação o corporifica, um indivíduo o cultiva em seu coração. E cada vez que uma vontade humana escolhe essa trajetória,
abre-se um ponto de ressonância com as estruturas de rebelião celestial que sempre buscaram subverter a soberania divina. Isso não significa que cada ambição humana seja demoníaca. Significa que a estrutura de rebelião oferece um campo magnético espiritual dentro do qual a ambição humana pode ser amplificada, direcionada, transformada de simples desejo em princípio cósmico de oposição. Você consegue ver como funciona? A implicação teológica e prática dessa compreensão é que você não está observando a guerra espiritual de fora como espectador distante. Você está dentro dela, agora. As escolhas cotidianas sobre se submeterá à autoridade divina ou se exaltará a si mesmo não são triviais. São participações conscientes ou inconscientes em uma estrutura de rebelião que é maior que você. Quando você cultiva orgulho, você não está simplesmente ofendendo a Deus. Você está alimentando um padrão de rebelião que tem raízes que precedem a criação do mundo material. Quando você busca promoção, reconhecimento, exaltação pessoal como fim em si mesmo, você não está apenas sendo ambicioso em sentido humano. Você está ecoando a mesma ambição que moveu uma criatura celestial à queda. Isso não é condenação, é diagnóstico. É a capacidade de perceber que o conflito espiritual não é apenas conceitual. É encarnado em cada decisão que você toma sobre quem você permitirá ser exaltado em sua vida, sobre cujo trono será o seu trono. Isaías 14, portanto, não é meramente um relato histórico sobre um rei babilônico específico. Não é sequer apenas um relato codificado sobre a queda de uma entidade celestial nomeada. É uma revelação sobre a estrutura fundamental da rebelião contra Deus e como ela opera em múltiplos níveis simultaneamente, celestial, imperial, pessoal. O profeta convida você a perceber que por baixo de cada manifestação de autoexaltação há uma dinâmica espiritual em operação, que por trás de cada ambição que busca transcender os limites humanos sem referência à vontade divina, há um padrão que é anterior e maior, e que você, em cada momento, escolhe participar dessa rebelião ou recusá-la através de ações concretas, pequenas, cotidianas. A verdadeira questão que Isaías levanta não é por que Deus permite a rebelião. Essa pergunta é irrelevante diante da realidade textual. A pergunta real é muito mais incisiva. Em que estrutura você está escolhendo participar através de suas decisões? Você está edificando seu trono em submissão ao Altíssimo ou está secretamente exaltando-o por sobre a vontade divina, acreditando que dessa forma alcançará dignidade e poder? A resposta que você der não apenas define seu futuro, revela qual força espiritual já está operando em seu coração, neste momento, nesta decisão. Esse é o real conflito espiritual. Não está ali em uma batalha cósmica distante, não está confinado ao passado celestial. Está aqui, em você, agora, em cada decisão sobre quem você permitirá governar sua vida.